Olá, olá, boa noite, camaradas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 315 mil inscritos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber as novidades semanais do nosso canal. Convidamos vocês a nos seguirem também no Instagram, Facebook, Twitter, no nosso canal do Telegram através do link t.me/boitempo e assinarem nossa newsletter. Os links estão todos na descrição do vídeo. Essa é a segunda live da série Democracia no Divã, encontros mensais que estamos realizando na TV Boitempo com convidados para debater com Christian Dunker a associação entre psicanálise e democracia, por ocasião do lançamento de seu novo livro Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. No encontro de hoje, Dunker recebe Alisson Mascaro e Juliana Paula Magalhães. No dia 20 de abril, recebe Vladimir Safatli. Em 18 de maio, recebe Maria Homem. Dia 15 de junho, recebe Guilherme Boulos. E a série se encerra no dia 20 de julho com Maria Lívia Tourinho Moreto. A programação completa está na descrição do vídeo, então já anota na agenda para não perder nossos encontros. Vamos ao encontro de hoje. Lembrando que as obras de Christian Dunker e Alisson Mascari estão disponíveis na loja virtual da Boitempo em versão impressa e e-book, assim como disponíveis nas livrarias de todo o país. A mediação de hoje será feita por Juliana Paula Magalhães, que é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autora de artigos sobre filosofia do direito, marxismo e política e do livro Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, Ideias e Letras, autora do texto de orelha da obra Fascismo, de Pachucanes. É professora, palestrante e pesquisadora. Vou passar agora a palavra para a Juliana e desejo a todos vocês uma boa atividade. Olá, boa noite a todas e todos. Eu agradeço aqui a Lígia, né, pela apresentação. Quero cumprimentar todas e todos que nos acompanham. Agradeço à editora Boitempo pela oportunidade de estar aqui com todas e todos vocês. Agradeço a todos que prepararam esse evento, a Lígia, ao Kim e todos que estão aí dando suporte para que esse evento tão importante pudesse acontecer, em especial a querida Ivana Jinkes, que conduz com tanto brilhantismo essa editora tão especial que é a editora Boitempo, que vem sempre na vanguarda, né, com publicações tão importantes, trazendo realmente o pensamento crítico mais avançado aqui para o nosso país. Então, uma honra estar aqui mais uma vez na editora Boitempo, participando, né, de um evento, dessa vez com dois ilustres, importantíssimos professores, né, que são os professores Alisson Leandro Mascaro e Christian Dunker, dois dos mais importantes intelectuais, pensadores do nosso tempo, sem sombra de dúvida, pessoas que dão muito orgulho para o nosso país, né, pensar que nós temos intelectuais, pensadores do porte de Christian Dunker e Alisson Mascaro aqui no Brasil, e com uma projeção internacional, com diversas obras publicadas, e eu vou aqui falar um pouco também da biografia de cada um deles aqui, uma breve, né, breve todo de cada um deles, passaríamos aqui a noite inteira, porque realmente são tantas publicações, tantas participações e tantas reflexões com as quais eles vêm nos brindando ao longo do tempo, e hoje nós estamos reunidos aqui por ocasião, né, de uma série de lives que estão sendo feitas, promovidas por ocasião do lançamento dessa obra aqui, tão importante, né, de Christian Dunker, Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. É uma publicação fundamental, que traz, né, e essa série de lives, que é a série Democracia no Divã, cada uma dessas lives com um tema específico do livro. É claro que ao longo da noite de hoje nós vamos conversar sobre todo o livro, no sentido de trazer aqui problematizações e reflexões fundamentais acerca dessa obra do professor Christian. O livro é composto, né, de 9 capítulos, nos quais ele vai trazendo o aporte teórico da psicanálise para pensar a questão da democracia. Então, quando nós pensamos essa temática da democracia, a própria palavra, inclusive, pode ensejar diversas acepções. Nós sabemos, né, que do ponto de vista, por exemplo, do pensamento crítico, que a democracia grega, na realidade, tal como se apresentava na sociedade, nas suas origens, lá em Atenas,
não é da mesma maneira que ela se apresenta no tempo presente, constrita sobre as formas sociais do capitalismo, atrelada à forma jurídica, atrelada à forma política estatal, constrita, né, e presidida pela forma mercadoria e pela forma valor. Nós sabemos das limitações da democracia no capitalismo, e, na realidade, esse discurso, muitas vezes, da democracia é utilizado, inclusive, até mesmo por práticas imperialistas, por exemplo. Então, a importância de refletir sobre isso, né? Num momento no qual, né, discursos antidemocráticos também vêm ganhando corpo no espaço político nacional. E é interessante, o fundamental dessa obra do professor Christian é que justamente ele vai trazer esse aporte teórico da psicanálise para pensar a política. De modo geral, as pessoas costumam imaginar que a política, a psicanálise seria algo da esfera privada, que o psicanalista não deveria sair ali do divã, de estar ali escutando, né, as pessoas ali que vão estar no divã, e não sair para trazer reflexões acerca da política. O professor Christian vem mostrar o contrário, ele vem trazer reflexões sobre a política, com ferramental, com aporte na psicanálise, com refinamento teórico ímpar. E a Lígia mencionou, né, na apresentação, eu tenho um estudo, né, sobre Louis Althusser, esse grande pensador, filósofo francês, que é alguém que teve uma proximidade com Lacan, né, teve uma proximidade e incorporou muitas reflexões para o campo do marxismo, né, esse casamento entre marxismo e psicanálise, que não é pleno, dado que são caminhos teóricos distintos, mas se permite, digamos assim, uma proximidade. Eu até acompanhei uma live do professor Christian, que ele disse que não é possível um casamento pleno, mas é possível aí uma espécie de um namoro, algo do gênero, né, entre marxismo e psicanálise. Então, é essa reflexão de mais alto nível que o professor Christian nos brinda, né, e hoje com a presença do professor Alisson Mascaro, né, então, digamos assim, que hoje, né, está corporificado esse encontro entre marxismo e psicanálise nas figuras de Alisson Mascaro e Christian Dunker, no sentido de que ambos, né, são grandes expoentes, né, dessas reflexões, grandes mestres, que eu considero realmente grandes pensadores do nosso tempo, e que vão aqui nos mostrar essas possibilidades de reflexões, de crítica e, especialmente, de trazer essas reflexões para pensar o nosso tempo, entender o nosso tempo e transformá-lo. E o tema de hoje, né, da live especificamente de hoje, é Grupo, Classe e Massa no Espaço Digital, que é um dos capítulos do livro do professor Dunker. E aqui eu vou ler brevemente aqui a biografia de cada um deles, são amplamente conhecidos e ambos têm muitos fãs, né, são intelectuais extremamente carismáticos e que conseguem falar para um grande público, mas para seguir aqui os protocolos, né, o professor Christian Dunker é psicanalista, é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde ele obteve também o título de livre docência em psicologia clínica após realizar o pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. Também desenvolve pesquisas na USP, recebeu o prêmio Jabuti, né, em psicologia e psicanálise, é autor de diversas obras, inclusive Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, a Psicopatologia do Brasil entre Muros, publicado pela Boitempo, e esse livro que agora se publica, Lacan e a Democracia, é uma certa continuação, né, das reflexões que ele já trouxe nessa obra inicial. E diversas outras obras aqui que o professor Christian nos brinda, como disse a professora Vera Iaconelli, né, ele enche uma estante de livros já com a quantidade de publicações que ele nos brinda, né. E aqui também nós temos a presença do professor Alisson Leandro Mascaro, que é um dos grandes pensadores do marxismo, da filosofia do direito no Brasil e no mundo. Por isso que esse é um encontro histórico, né? Esses dois grandes pensadores juntos nessa live. Professor Alisson Mascaro é professor da USP, é livre docente pela USP, autor de diversas obras, lidera pesquisas na USP também, autor de obras na área de Sociologia do Direito, Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, pela editora Atlas, pela editora Contracorrente, Althusser e o Materialismo Aleatório, Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crise e Pandemia, pela editora Boitempo. Inclusive, essas obras, né, podem estabelecer um diálogo muito fecundo
porque trazem um aporte para nós pensarmos essa questão da democracia sob o prisma do marxismo, e o professor Christian, que traz essas reflexões sobre o prisma da psicanálise, né? Então, é algo fundamental, e para que nós possamos aqui iniciar esse banquete, né, intelectual, falamos das origens gregas da democracia, e hoje nós temos dois intelectuais que são como Sócrates, no sentido de que não ficam adstritos aos muros da universidade, mas saem para falar para o grande público as grandes questões da filosofia, então, e da psicanálise e da política. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao professor Alisson Leandro Mascaro, meu queridíssimo mestre, foi meu orientador de mestrado, doutorado, meu professor desde os tempos da graduação, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais sobre o tema da noite de hoje. Obrigado, querida Juliana. Fico muito feliz ao ser apresentado aqui por você e quero mandar um abraço a toda a Boitempo Editorial, na figura da nossa querida Ivana Jenkins, nossa editora, tanto do Christian quanto de mim, e quero dar um abraço muito especial ao meu querido amigo Christian Dunker. Christian, é uma alegria enorme estarmos juntos aqui nesta ocasião, por ocasião do lançamento deste livro extraordinário que é Lacan e a Democracia, que acaba de sair agora pela Boitempo Editorial. Eu quero dizer, querido Christian, em primeiro lugar, da minha alegria ao estar aqui com você mais uma vez, juntos, e quero lhe dar os parabéns por esta obra que é um marco referencial da teoria, não só psicanalítica, mas da reflexão das ciências humanas. É um dos livros de máxima envergadura, é um livro de maturidade intelectual, como raramente se encontra no espaço da intelectualidade contemporânea, inclusive pela qualidade e pela abrangência de toda uma reflexão que parte da psicanálise e que, no entanto, encontra tantas esferas da própria sociabilidade, a política, a tecnologia, os horizontes dos afetos cotidianos, aquele horizonte que se liga às instituições, à economia, nas suas dimensões fundamentais, é de fato uma obra de uma erudição vastíssima. São centenas e centenas de páginas aqui de uma qualidade teórica ímpar. Parabéns, Christian, querido, por este lançamento do livro. E é uma alegria muito grande esta noite estar aqui com todas e todos vocês, a mediação da nossa querida Juliana Magalhães, uma intelectual de primeira linha, primeira categoria, que tanto trabalha, inclusive, com esses temas com os quais nós vamos tratar, dos quais nós vamos tratar na noite de hoje. Eu quero estabelecer este diálogo tão alegre para mim, tão feliz com nosso querido Christian Dunker, tratando destas questões que são basilares, são questões decisivas, que são, inclusive, um dos capítulos deste livro, Lacan e a Democracia, que é o capítulo sobre grupo, classe e massa no espaço digital. Efetivamente, nós perdemos na atualidade, quando eu digo nós, eu digo boa parte das ciências humanas, não toda, todo esse campo, mas boa parte perdeu, uma dimensão que eu chamaria decisiva, que é a dimensão de classe. O capitalismo é organizado em classes. Boa parte das esquerdas do Brasil e do mundo, e quando eu falo de Brasil e do mundo, posso aqui tranquilamente não ter que me referir novamente nesta fala a esses dois espaços, porque, de alguma maneira, para esse âmbito, o capitalismo dominou mundialmente estas esferas de um modo quase pasteurizado. O que temos aqui é algo muito similar ao que temos nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, por tantas regiões do mundo. Claro, são formações sociais específicas, distintas, mas naquilo que se organiza pelas suas formas sociais determinantes, o movimento é o mesmo. E para esse movimento, nas ciências humanas, nas ciências sociais, não há mais classe. Abomina-se essa fala sobre classe. E o professor Christian, neste livro, de ponta a ponta, traz a classe como um elemento decisivo
da sua reflexão. Isto é de uma especial alegria e de uma importância teórica, eu diria, com uma energia muito explosiva no que tange aos potenciais de reflexão, dado que nós repomos aqui as condições de um pensamento transformador sobre a própria sociabilidade capitalista. E esse pensamento não é uma reforma do capital. Pelo contrário, é uma forma de pensamento que encontra uma contradição aqui decisiva que não pode se resolver pelo meio termo, que é a contradição entre capital e trabalho assalariado. E aqui estão as classes. Portanto, não se pode contornar na sociabilidade contemporânea as classes. Isto, o próprio Christian lembra bem em todo o seu livro, de alguma maneira, algumas leituras, alguns chamamentos dos próprios movimentos psicanalíticos nas últimas décadas. Alguns desses movimentos fizeram de Freud e Lacan uma espécie de propugnadores de uma leitura liberal de mundo. O próprio Christian lembra que, eventualmente, não é que o próprio Freud, o próprio Lacan não tenham votado em liberais ao tempo das suas vidas, mas é que não é esta a única hipótese de trabalho da psicanálise no campo da política. Não se pode reduzi-la a uma leitura que desconhece esta dimensão decisiva, que é a dimensão de classes. Não quero dizer que toda a psicanálise sempre tenha trabalhado com a questão de classe, mas exatamente porque não é toda a psicanálise que trabalha com a questão de classe, daí a importância extraordinária do professor Christian no tempo presente, porque efetivamente estabelece um marco teórico altamente crítico, eu diria aqui, inclusive, altamente materialista nas relações da sociabilidade, não apenas uma dimensão liberal da individualidade, ou então daquilo que seria a individualidade na sua coesão primeira, que seria o grupo. Também não se pode desconhecer esta noção do grupal, daquilo que é o movimento social na sociabilidade contemporânea. Porque se nós fizéssemos isso, nós incorreríamos no outro risco, e o outro risco seria o economicismo. Aqui, inclusive, essa dimensão de grupo e classe levantada pelo próprio Christian é uma dimensão que efetivamente escapa desses dois horizontes muito comuns de um erro da reflexão das ciências humanas das últimas décadas. O primeiro deles é o do politicismo. O que vem a ser o politicismo? Há grupos, há movimentos que politicamente buscam se afirmar, de tal modo que pleiteiam os seus direitos, e estas movimentações dentro do espaço institucional, dentro do espaço político e, portanto, dentro do Estado, basicamente, estas movimentações buscam ganhar algumas migalhas, alguns reconhecimentos institucionais, de tal sorte que o objeto primeiro e central da ação política seria o grupo, o movimento social. Inclusive, a transposição disso para o direito, para várias áreas das lutas do nosso tempo, é a expressão políticas públicas. As políticas são em face do Estado. Pleiteamos ao Estado para que ele, os governantes, os burocratas, a administração pública de modo geral, atenda todo esse conjunto, venha atender os grupos, os movimentos sociais. Este é o horizonte de um politicismo, quando ele não pensa o capitalismo e os grupos, quando ele só pensa o grupo a partir de si, deste arrancar de uma certa compreensão de mundo advinda desta individualidade coesa. Porque não adianta também pensarmos nós que o escape desta subjetividade, ela, por conta própria, talhada no seu horizonte individual, ou seja, um corpo que se toca, que se sente, que se tem como centro de uma sociabilidade, portanto, aquela noção da meritocracia, a noção da autoajuda, a noção de que se alguém não cuida de si, ninguém mais cuidará. Não adianta escaparmos desse horizonte para recairmos no individualismo um pouco maior, que é a coesão, eventualmente, algumas vezes, grupal. Portanto, eu e os meus. Eu e os meus ainda não somos todos. E o próprio Christian passa, neste livro, uma faca muito bem afiada, uma lâmina muito bem afiada, lembrando
que algum grau de universalidade é a base para as nossas lutas sociais decisivas. Portanto, não podemos fazer apenas a transposição do eu para um pouco mais além do eu, que seria o nós grupal. Mas também não podemos nos esquecer, nesta leitura, desta outra incorrência, que seria a economicista. E esta incorrência economicista seria aquela que diria que numa sociedade como se dá sob o modo de produção capitalista, temos classes, e temos, isto aqui é um fenômeno basilar, a classe é uma decorrência do modo de estruturação social capitalista, baseado na acumulação, baseado na propriedade privada, portanto, as classes em distinção de quem tem os meios de produção não tem. Isto é uma decorrência imediata, uma decorrência, é uma inferência que se dá bastante rápida e bastante inexorável. No entanto, nós não podemos imaginar que seja simplesmente o contexto social, um contexto das classes, porque efetivamente as classes são atravessadas por inúmeras dinâmicas que interpelam, inclusive, o imediato da subjetividade na forma de distinções, que aí não são apenas da exploração da classe, são distinções da opressão e da dominação, que são as distinções de raça, as distinções de gênero, as distinções que envolvem, por exemplo, a noção de nacional e estrangeiro, então, xenofobia, homofobia, a transfobia, as condições que levam, inclusive, à reiteração e ao retrabalho, porque é um trabalho constante de incremento do patriarcalismo, do machismo, de variadas formas de racismo. Então, eu diria que nós temos que observar que esta dimensão da subjetivação, ela é atravessada necessariamente por estas implicações e por estas interpelações que constituem aqui essas dimensões que podem ser chamadas grupais. Pois bem, nem o economicismo, nem o politicismo, porque se nós tomarmos apenas a sociedade como se fosse um motor econômico, nós esquecemos toda a esfera política que organiza, sustenta e dá a reprodução desta esfera econômica, mas também, se tomamos apenas a esfera política, desconhecemos esta noção central e decisiva, que é o próprio modo de produção. O capitalismo está em xeque. O capitalismo é a estrutura decisiva que, eventualmente, não é narrada, não é falada, muito pelo contrário, ela é aqui soterrada para que não possa ser lembrada, tampouco pela vida cotidiana das pessoas, tampouco pela academia. Efetivamente, o que faz Christian no seu trajeto de tantos e tantos anos, eu acompanho e admiro Christian muito e muito tempo, décadas, embora ele seja bastante jovem, mas o que eu posso dizer aqui, quero dizer, é que fundamentalmente esta caminhada que possa colocar o capitalismo como uma questão decisiva do nosso tempo, é uma caminhada profundamente indesejada pela universidade. Ela não gosta de uma leitura que alcance esse nível. E eu posso também aqui dizer a todas e todos que movimentos como estes que se dão em crises, eu diria aqui bastante contundentes do capital, nós estamos, só apenas para deixar como registro histórico, porque alguém pode pegar este vídeo amanhã, além do FBI, que deve estar gravando o Christian, a mim, a Juliana aqui, mas o Christian põe isso em livro, eu também ponho em livro, então não precisam nem perder seu tempo para gravar o que falamos, porque nós colocamos a termo, como se diz no direito, assinamos embaixo e escrevemos. Christian e eu perdemos tempo para escrever centenas de páginas daquilo que falamos aqui também. Mas quero dizer, para deixar de registro futuro, este momento que estamos atravessando, quando nós observamos numa guerra como esta que se dá, Rússia e Ucrânia, nós observamos que um certo modelo de universidade do mundo, esse modelo estadunidense europeu, ele tem também seu teto, ele tem também seu limite, porque ao cabo ele tem que alimentar uma certa lógica da reprodução social, que é a lógica do capital central. A Rússia é tão capitalista quanto o capitalismo estadunidense, não há nenhuma dúvida a esse respeito. É tão atravessada pelas contradições estadunidenses do mesmo modo, apenas a quantidade, eventualmente, de dinheiro de um é distinta do outro, mas as estratégias são as mesmas, as formas sociais são as mesmas. Mas o que quero dizer
é que neste contexto da universidade estadunidense, da universidade europeia, ressalvadas as exceções, sempre elas existem, mas nesse contexto não se coloca em xeque o capitalismo. Ele jamais está posto na berlinda. O que está na berlinda é um governante autocrático, e sempre tem por aí um governante autocrático, uma ação dita injusta, e ações ditas injustas são milhares, a todos os momentos, todos os dias. Pois bem, o decisivo não se toca, que é o modelo pelo qual a riqueza do mundo é apropriada por 0% da humanidade e todo o resto, que somos nós, estamos aqui vivendo uma vida do começo ao fim dela, trabalhando para tentar, nesse interregno de alguns anos, pagar os boletos e ver se damos alimento para os filhos, ver se conseguimos comprar remédio ou coisa assim. Portanto, uma vida aqui, neste horizonte de uma forma de sentido social muito dolorosa, muito sofrida. Christian vem nessas obras desses últimos anos, lembrando sempre desta lógica de condomínio que organiza o Brasil e a sociabilidade capitalista. Esta lógica, inclusive, ela está inscrita, eu diria, no coração do modo de produção. O modo de produção se organiza exatamente por esta barreira que se levanta, este muro simbólico aqui do condomínio, que separa os de dentro e os de fora, que faz com que haja sempre uma espécie de guerra daqueles e daquelas que são os escolhidos contra os não escolhidos. Portanto, uma lógica armada, uma lógica da distinção, uma lógica da desigualdade. E a universidade, via de regra, não se permite pensar este limite, não se permite pensar a causa deste fenômeno. Via de regra, quando temos aqui um certo progressismo no âmbito intelectual, o que as pessoas fazem é pintar o muro do condomínio, portanto, fazer lá uma mensagem bastante bonitinha, agradável, dizendo que o condomínio está aberto a todas e todos, e de vez em quando colocam lá uma mesinha, uma cestinha com bolachas para, eventualmente, alguém que passe por lá e esteja com fome, na porta do condomínio, nunca para dentro do condomínio. Pois bem, o que estou dizendo é que esta leitura é uma leitura que nós podemos chamar de esquerda liberal, esquerda bem comportada, e que é uma leitura, de alguma maneira, que nós devemos olhar com um certo respeito, dado que, em vários momentos, vem a sua contrafação, que é a direita, eu diria aqui, galopante, de rompantes fascistas, e que vem dizer que não tem nada que pintar muro, pelo contrário, tem que fazer uma pichação dizendo: vocês morrerão se pular esse muro. Então, coloca por lá uma cerca eletrificada, coloca por lá um caquinho de vidro bem pontudo lá no alto do muro. Então, aquele e aquela que estejam me escutando aqui nesse momento e que eventualmente se sentem uma pessoa da boa vontade, que está lá na porta do seu condomínio colocando uma mesinha com bolacha para o mendigo que está passando. Eu sei que esta pessoa, em via de regra, está apanhando do condomínio inteiro, que não quereria. Estou tomando aqui o mote do Christian para tomar aqui um exemplo. O condomínio não quereria ter uma mesinha do lado de fora do condomínio para dar bolacha para os outros. E essa pessoa, então, me escuta nesse momento, escuta ao Christian, vai ler o seu livro, vai pensar: puxa vida, eu estou aqui enxugando o gelo e fazendo a manutenção do capitalismo neoliberal, dando uma espécie de bolacha Maria aí na mesinha para fora, porque não estou atacando as causas estruturais dessa reprodução social. É isto mesmo. Não se pode aqui, o Christian, que é o nosso papa do assunto, não se pode passar o pano na cabeça dessa pessoa e dizer: não, você está fazendo sua parte para um mundo melhor e todos nós somos colibris. Efetivamente, essa é uma construção que faz com que a sociedade caminhe, corra a todo momento para simplesmente não sair do lugar. É uma espécie de hamster correndo na esteira. Gasta energia, põe de fato a mesinha para fora e efetivamente alimentou 3 pessoas famintas que por lá passaram, e isso foi valioso, isto é valioso, porque é a vida e a morte de alguém que pegou aquele pão, que pegou aquela bolacha naquele dia. Mas como diria Zizek, eu que trabalho tanto com as ideias do Zizek, tenho um carinho enorme por essa reflexão, como diria o Zizek, exatamente o neoliberalismo nos põe a fazer coleta do nosso lixo privado e particular, reciclando a nossa sacolinha, para que a Vale do Rio Doce possa ter lucros de bilhões extraordinários e possa matar uns 600 por vez, poluindo um rio por 20 anos e desgraçando o meio ambiente de um modo tal que, se todas as pessoas pegassem o seu lixo particular,
não o reciclassem, pegassem a sua sacolinha, jogassem da janela na rua, o resultado ambiental dessa catástrofe era 1/100º de cada barragem que vai por aí sendo explodida ou erodida pelas vales do Rio Doces da vida. Ou seja, nós estamos efetivamente agindo cotidianamente, sem parar, numa máquina da boa vontade, numa máquina de uma espécie de aplacar das nossas dores e angústias a consciência infeliz, diria o velho Hegel, fazendo com que nós possamos nos sentir melhores, nos sentir bem amparados, para que, ao cabo, o capitalismo continue atravessando esse processo social. Christian, eu fico muito feliz neste diálogo que nós estamos aqui desenvolvendo nesses termos. Eu tenho insistido profundamente em muitos dos livros meus, como o Estado e Forma Política, de que nós precisamos romper com este louvor da democracia, porque uma geração inteira, que é a geração neoliberal, é aquilo que eu chamo a geração do pós-fordismo, esta geração, ela toma uma certa instância do capitalismo pelo seu próprio modo de narrativa, é o capitalismo estadunidense dos últimos 50 anos, ela toma isso como o paraíso dos direitos humanos, o paraíso dos direitos civis. Efetivamente, as pessoas sentem que poderiam falar livremente sobre gênero, raça, sobre várias circunstâncias da sua subjetivação. O Partido Democrata dos Estados Unidos, eventualmente, é o exemplo melhor nesse sentido, legou um presidente negro, que é o Barack Obama, aos Estados Unidos, legou agora uma vice-presidenta estadunidense, mulher negra, de tal sorte que este horizonte é o horizonte que diz: a democracia é boa, porque observemos nós, as pessoas chegam lá. A Dilma chegou aqui no Brasil, à presidência da República. Portanto, uma mulher chegou a um cargo de poder. Nas empresas, isso é louvado. No ambiente, eu diria, empresarial, esse ambiente que perfaz esse circuito da autoajuda. E por mais, me permita aqui, Christian, fazer uma piada, por mais que o Christian e eu possamos falar por aí e encontrar uns 10 loucos e loucas que nos escutem, mas a gente ainda não está, nem a gente quer estar, nesse perfil desses intelectuais que andam por aí falando autoajuda para todo mundo, que são acompanhados por milhões. Um dia, faz um tempo, a pessoa me perguntou: professor, se o senhor que é um cara famoso, o que o senhor tem para dizer sobre o assunto tal e qual? Eu falei: não sou famoso, famoso é um tal de Whindersson, porque esse aí tem 25 milhões de seguidores e coisas mais. Eu tenho 10 pessoas que me leem, só isso, enfim, e ponto final. O que eu estou dizendo é que esta forma que temos aqui de pensar a democracia, e o próprio Christian chama no título do seu livro, Lacan e a democracia, o que está na berlinda é a democracia, porque está na berlinda o capitalismo. E este horizonte de colocar na berlinda a democracia, eu fico muito feliz com essa sintonia, Christian, que nos une, porque efetivamente nós precisamos desmistificar esta noção liberal, a noção, inclusive, histórica do capitalismo, de que toda a história da humanidade foi uma tragédia e, então, o capitalismo nos deu o direito ao voto e nos deu a igualdade, a liberdade e a possibilidade da defesa de si e da sua propriedade privada. Uhum. Pois bem, tudo que nós temos historicamente nestes tempos de capitalismo, efetivamente é uma forma da igualdade para a desigualdade, é uma forma do contrato para a coerção. E aquela e aquele que são trabalhadores assalariados, eles têm que declarar que querem trabalhar para alguém, para uma empresa. Então, é uma manifestação da vontade. Mas a primeira pergunta decisiva e básica é: que venha a ser esta vontade declarada? Alguém que diz lá: quero trabalhar como caixa do supermercado 8 horas por dia e, portanto, quero deixar minha filha na creche para ir ao mercado, ganhar 1.200 por mês e, ao cabo do mês, não ter comida nem remédio com esses 1.200. Essa pessoa declarou juridicamente, está aqui a querida professora Juliana Magalhães, que é da área do direito, sabe, para alguém ser contratado por um mercado, essa pessoa assina um papel dizendo: eu declaro pela minha vontade que quero trabalhar para o mercado. Pois bem, mas que vontade é essa? Tanto quanto alguém que vota por aí, naquela pessoa, naquela outra, que estrutura de vontade é essa, que faz com que o povo do mundo, via de regra, seja esculpido na ideologia
para gostar e votar em quem oprime a esse mesmo povo. Lembremos nós, este que nos governa, não vou nem dizer o nome dele, essa pessoa foi votada pela maioria das pessoas que saíram de casa e foram às urnas. Portanto, as pessoas gostaram disso. E só para dizer do fato do dia, hoje cedo, Christian, Juliana, acordei e estava ouvindo o noticiário, e o noticiário este que nos governa, na pesquisa eleitoral, voltou a ganhar fôlego, já está empatando com o Lula. Detalhe, a gasolina hoje está mais ou menos 7 e tantos reais, e coisas mais, e o povão passando fome, e ainda assim, Deus, família, moral, fim da prostituição, o homem varão da família, a mulher submissa ao homem, não aos transexuais e coisas mais, tudo isso catalisa a sociedade brasileira. E o Christian, inclusive, no livro, em muitos e muitos momentos, se confronta diretamente com esta forma de subjetivação, que é a subjetivação do capitalismo contemporâneo, do neoliberalismo e os impasses e contradições desta forma de sociabilidade. Ou seja, não dá para louvar apenas a democracia do Partido Democrata, porque a do Partido Republicano é do Trump, ou então a sua faceta brasileira é essa pessoa que está por aí, antes dele um vampirinho, que deu o golpe contra Dilma e coisas mais. Um vampirinho é uma forma que a gente falava uns anos atrás sobre o ex-presidente golpista, daquele, era um vampiro. Vampirinho porque só fiz aqui um diminutivo. Pois bem, então, ele é, inclusive, Christian, não sei se sabe, formado pela minha faculdade. Minha faculdade só legou coisa boa. Enfim, o AI-5, esse presidente que deu golpe, coisas mais. E claro, não só isso, também tem coisa boa. Teve o Castro Alves por lá também. Porque senão as pessoas acham que eu falei mal. Não, tem coisa legal por lá também. Pois bem, tem a Juliana Magalhães, saiu de lá. Então, prezados e prezadas, quero dizer aqui que não basta fazer apenas o discurso dessa leitura da esquerda liberal que vai louvar a democracia burguesa tal como ela se apresenta. Christian traz aqui Lacan como eixo condutor da sua reflexão para banhar efetivamente a política no sangue que escorre da sociabilidade, das subjetividades que não serão resolvidas com um estoque ou com uma dosagem dita suficiente ou excelente entre desejo e repressão. Portanto, não é um problema de acerto de contas quantitativo, é um problema qualitativo, é uma conta que não fecha, inclusive. Esta da sociabilidade, esta da historicidade capitalista, que dirá dessas instâncias da subjetivação que envolvem a historicidade e o corpo, este eu, que é uma confluência aqui da história com a biologia, com a sua própria naturalidade. A conta não fecha de modo nenhum. E, portanto, tanto a psicanálise, quanto a política, quanto a filosofia, quanto o direito, se eles estão olhando para o mundo na esperança de que há problema, mas se nós acertarmos bem as coisas, sem mudar estruturalmente a sociedade, apenas colocando as pedras no seu devido lugar, nós já conseguimos aqui o suficiente para fazer a sociedade gozar e viver com alegria. Este livro do Christian não vem para isto. Já digo aqui a todas e todos, não é um livro para vos dar esperanças muito fáceis e muito alegres. Isto aqui é o Virgílio pegando Dante pela mão lá na entrada do inferno, dizendo: é preciso deixar a esperança aqui para fora para poder entrar para esses escaninhos da personalidade do sujeito e também da sociabilidade. De tal modo que estou aqui dizendo, pensar a democracia e pensar as contradições da democracia, isso envolve colocar em xeque o capitalismo, envolve colocar em xeque a dimensão dos afetos, a dimensão, inclusive, da estruturação, da manutenção e da reprodução do desejo e das repressões na sociabilidade capitalista. Christian, que alegria que é poder estar aqui neste momento com você, refletindo, compartilhando deste horizonte, que de fato é uma angústia de todas aquelas e todos aqueles que percebem que existe um problema maior do que simplesmente a luta imediata que possa fazer uma espécie de gozo narcísico, eu diria, muito rápido, de uma reconciliação falsa da subjetividade com a sociabilidade. Esta reconciliação é impossível estruturalmente nos termos do capitalismo, mas exatamente porque há uma esperança ainda mais profunda do que esta rápida e imediata, há, portanto, estas páginas que o Christian aqui
nos deixou, que são páginas para pensar a fundo o problema da sociabilidade e da subjetividade. Esta esperança, eu quero aqui acabar com uma leitura e uma frase que é muito comum dos althusserrianos, de Althusser, que era amigo pessoal, inclusive, do Lacan, esta leitura que nos dá uma esperança, que no final das contas é a esperança de que, conhecendo melhor a ciência sobre a subjetividade, a sociabilidade e a historicidade, o modo de produção também, e fundamentalmente também, nós possamos ter melhores engenhos, melhores artes, como falava o velho Camões, um melhor engenho, uma melhor arte para fazermos a revolução. Então, essas páginas, um dia, escritas com a dor do nosso tempo e com a urgência do problema do nosso tempo, elas são, no final das contas, de muita esperança. Esperança de que saber será também, em alguma dose, encontrando as contradições e as lutas cujas energias podem ser destravadas por aí, por tantos acontecimentos, às vezes até aleatórios, tudo isso possa encontrar a transformação social. Parabéns, querido Christian. Brilhante fala do professor Alisson Mascaro, iniciando, né, com tanto brilhantismo esse evento de hoje. E agora, né, vou passar a palavra ao professor Christian Dunker para tecer aí as suas considerações, a sua fala. E ele que é o astro da noite, dado que estamos reunidos em torno do livro dele. Então, a palavra é sua, professor. Não, obrigado, Juliana, mas perto do Alisson, eu sou um mero meteoro, um satélite. Enfim, queria começar agradecendo à própria Boitempo, que me fez conhecer tantas pessoas legais, tantas áreas distantes, como o Alisson. Né? Foi no contexto da Boitempo, a gente estava até lembrando aí com o Kim, com a Ivana, que esse tipo de cruzamento se tornou possível. Né? Isso acho que já por si só é um fato interessante, né, Alisson? Você estava falando sobre universidade, como a universidade expeliu o marxismo, né, apesar dessa mítica de que as universidades são de esquerda, né, que a gente só aprende a ler autores de esquerda, essa mentira que, de certa forma, pegou, né, se tornou assim meio popular. Eu acho que o nosso caso, né, se eu posso dizer assim, mostra que não foi lá na universidade, foi aqui fora, né, foi numa editora, vende livros, etc., que a gente pode se encontrar, e aí se ler e ter enfim, esse trabalho conjunto, eu diria. Né? Queria agradecer tuas palavras, né, e tecer algumas ideias que foram me acontecendo enquanto você fazia essa leitura do livro, do capítulo. Né? Eu achei interessante que você tenha, de certa forma, seccionado duas patologias, vamos chamar assim, da esquerda ou da tradição marxista. Né? Uma é o economicismo e outra se chamou de politicismo, com quem eu concordo amplamente. Né? Mas eu teria uma pergunta, né? Não sei se posso fazer pergunta para o comentador, né? Mas se não estaríamos esquecendo o sintoma, né? Ou seja, a solução de compromisso entre essas duas coisas. Entre economicismo e politicismo, será que não existe esse sintoma chamado judicialismo? Ou seja, estou empurrando aí para a sua área. Que é, por um lado, né, uma economia onde tudo pode, a não ser que vá contra a lei, né? Portanto, uma espécie de falta de limitação, falta de regulação, inclusive de reconhecimento de autocontradições, né, próprias desse modo de produção neoliberal, vamos dizer assim, com também uma outra versão reduzida, empobrecida do que é a política, né, que a pensa como uma ampliação de direitos. Não é que ela não seja, mas acho que tua crítica ela ilumina que a gente pode e deve pensar a economia para além do mercado e pensar a política para além a luta por direitos e, vamos dizer assim, o sistema institucional, partidos, né, com o qual muita gente confunde, inclusive a experiência política. Acho que se o marxismo deixou
um legado aí formativo para a nossa compreensão de política, e acho que ele é criticado muito ferozmente por causa disso, é de que há uma outra história possível da política, que é a história do desejo político, né? Que é a história da revolução, né? Enquanto um devir, enquanto uma hipótese, vai dizer o Badiou, enquanto uma ideia fora de lugar, enquanto algo, vamos dizer assim, impraticável, algo, vamos dizer assim, nocivo, não importa, mas essa ideia de que é possível pensar diferente, que é possível sonhar fora, né, ou mais além das categorias pré-fabricadas para o nosso desejo, ela é muito importante e a gente reconhece poucas outras tradições políticas onde ela teve tanta acolhida quanto dentro do marxismo, né? Há uma dificuldade de, inclusive, usar essa palavra, que é uma dificuldade parecida com a que a gente tem quando a gente fala em psicanálise, né? O que a gente está falando? Estamos falando de Freud, de Erich Fromm, de Lacan, de Klein, de Bion, de Jung, que foi psicanalista até 1911, de Adler, que depois se separou, fez outra coisa. Quer dizer, essa ideia de que nós estamos assim num campo heterogêneo, um campo que é capaz de absorver, portanto, contradições muito, muito sérias e representar, né, o que é a experiência mais universal do sofrimento. Eu acho que a gente tem isso como correlato no marxismo também, né? Quer dizer, o fato dele ser um campo em disputa, um campo, vamos dizer assim, com mais diversidade, às vezes, do que convergência, talvez seja próprio, né, dos nossos habitats, né, dos lugares onde a gente vive, e também, né, essa ideia de isso vai se resolver com o quê? Com mais ordem, com mais institucionalidade, com mais regras, o que também traz. Eu vejo muito isso nesse nosso momento, inclusive na conexão com a democracia digital ou com as massas digitais, né? Que, em certa medida, conseguiram um impulso, uma adesão dos espíritos, porque lhes foi facultada essa ideia de que aqui estamos fora de instituições, aqui estamos fora do mercado, aqui estamos fora da economia, né? O outro lado lembra que existe Mark Zuckerberg, existe mega instituições jantando todo mundo, mas na nossa experiência cotidiana eles procuram interferir pouco, né? Eles procuram anúncios, né, direções, algoritmos, eles não são visíveis como outras formas de poder, porque talvez ainda não se tornaram visíveis, a gente não consegue enxergar, né, a forma poder digital como a gente enxerga outras mais antigas, né? Então esse foi um pouco o mote do capítulo, né? Dizer, a gente tem uma tentação digital que é a tentação do fora, né? Você estava falando do condomínio, né? A gente vai dizer assim, não, mas então vamos pensar fora do condomínio, tirar o condomínio, mas o condomínio vai onde você for, se ele estiver dentro de você, se ele estiver na sua consciência, né? Dizer, então você vai para esse fora, né? Que é um fora curioso, porque ele cria certas mitologias também, né? Por exemplo, de que é possível produzir, fazer cultura, distribuir cultura, escrever, publicar de grátis, sem envolver dinheiro, porque o dinheiro nos coloca na pista do capitalismo, onde tem dinheiro, então a gente demoniza coisas. Você sabe, não sei se você está acompanhando o debate em que eu estou provocando um pouco, né, a ideia de que nós precisamos de uma esquerda que não odeie o dinheiro, né? A começar por uma esquerda que tenha lido Marx como, bom, muito melhor você do que eu, que diz que o dinheiro não é o capital, né? O inimigo é o capital, né? O que precisa ser entendido é o capital, não é exatamente a forma dinheiro, né? Bom, mas isso então tem que ver com o argumento do capítulo, né, de que as massas digitais elas se aproveitaram justamente de certas lacunas, né, da democracia tal como ela é dada,
né, da democracia institucional, para criar uma espécie de comum, um comum que dá na ideia de comunidade, na ideia do like, na ideia de que ali nós estaríamos num espaço fora. Né? Esse espaço fora, né, ele produziu talvez um equivalente do que é a liberdade, né, para o universo neoliberal. Né? Então, olha, agora você tem uma nova forma de liberdade, cria a sua startup, seja empresário de si mesmo, abra o seu próprio negócio. Essa é a liberdade que a gente pode te oferecer. E quem é contra isso só pode ser um marxista ultrapassado, universitário ressentido, alguém que não está vendo como assim a liberdade está dada, né, na baseada, é só ir lá buscar. Né? Bom, essa tentação, ela acho que prevaleceu sobre o outro potencial que a gente também tem nas massas digitais, e daí a gente vai falar das massas que são capazes, vamos dizer assim, de tomada de consciência, que é o potencial de inclusão que a gente tem aí. Né? Quantos brasileiros não passaram a ter contato com a política, a ler e ter que se colocar e tomar opinião e conversar sobre política a partir do universo digital? Né? Isso por si só traz democracia? Isso por si só traz... Não. Né? Acho que aí a gente, e digo a gente um tanto assim, a esquerda menosprezou o que estava acontecendo nesse espaço, talvez confiando demais na política das ruas, na comunidade de referência, sem, bom, vamos dizer assim, se advertir que a própria ideia de comunidade estava sendo colonizada. Né? Estava sendo reproduzida aí na forma condominial do condomínio digital. Né? Então, achei muito interessante quando você, de fato, opôs, né, o capital e trabalho, vamos lembrar, né, essa é uma oposição, não sei se você concorda, que não é do mesmo nível dos antagonismos que a gente tem no âmbito da raça, no âmbito do gênero, no âmbito da etnia, no âmbito da nacionalidade. Né? E justamente ela não é do mesmo tipo porque esse antagonismo é universal. Né? Esse antagonismo, né, capital-trabalho, é universal. E, segundo ponto, ele, vamos dizer assim, permite uma certa mobilidade. Ele permite uma alteração que é covariante com o quê? Com a consciência de classe. A gente fala em classe, a gente fala em luta de classes, a gente tenta preservar esse conceito, também porque ele carrega consigo uma versão possível do que é o sujeito. Tá? Quer dizer, é possível você estar, esse é um argumento do capítulo, né, numa massa digital e funcionar como um sujeito, ou seja, capaz de posição de classe, ou funcionar apenas como um eu narcísico diluído. Ou seja, o fato de você estar participando daquela mediação, participando daquela linguagem, até mesmo daquele sistema de produção de valores e reprodução de valores, não diz nada, em tese, sobre como você está como sujeito ali. Tá? Claro que você vai ser contabilizado como clique, você vai ser valorizado como consumidor, bom, tá tudo isso valendo, mas, né, quer dizer, talvez a gente tenha que pensar aí com a psicanálise, né? Há uma contradição entre grupo e interesse, porque a ideia de classe, ela traz a ideia de consciência e ela traz a ideia de interesse. Né? A psicanálise, de certa forma, vai subverter ou acompanhar, né, o diagnóstico marxista de que, escute, amigo, você não conhece seus interesses quando se trata de classe. Você conhece os seus interesses quando se trata de moralidade, quando se trata de identificações parciais, quando se trata de futebol, quando se trata de quase todas as tuas identificações, menos essa. Né? Quer dizer, essa, né, em Marx, o interesse, na psicanálise, o desejo, te é opaca, né? Te é inconsciente, te é não imediatamente acessível. Né?
dá um certo trabalho para constituir-se enquanto sujeito, quando a gente fala em classe. Né? Não é o mesmo trabalho para se constituir como indivíduo da massa. Não é o mesmo trabalho subjetivo que a gente mobiliza para pertencer a um coletivo. Então, a gente está num momento, né, você falou, né, do interesse, né, do desejo, em oposição ao grupo e às forças da repressão. Acho que isso é uma novidade que a gente tem pela frente. Quando Freud e seus comentadores falam em repressão, em recalque, em negação do desejo, ou seja, aquilo que se opõe aos interesses, né? Vamos juntar desejo e interesse, dado que ambos são assim alienados à consciência. Né? O inimigo dessa posição é o quê? Família. E as extensões comunitárias da família. Né? Religiões, Feuerbach, né? Instituições que mimetizam, né? Partidos, se você quiser, né? Governos, se a gente olhar para aquele que não merece ser nomeado, né? Que é o quê? Que é um funcionamento à base da estrutura do, como você chamou, Alisson, eu adorei isso, né? Os meus, eu e os meus. Né? É uma nomeação ótima, porque é o eu e minhas propriedades. Né? Propriedades as minhas mulheres, minhas crianças, meus escravos, meus trabalhadores, minhas extensões proprietaristas. Né? Bom, no fundo, esse era o inimigo. Né? Vamos dizer assim, porque essa extensão da família que vai depois produzir, né, o proprietarismo dos meios e modos de produção, o proprietarismo, inclusive narcísico do próprio eu, do corpo, das suas inúmeras variantes e variedades. Né? Bom, há uma mudança nessa equação e eu queria ver se você concorda com isso, né? Porque quando a gente tem maio de 68, depois a chegada do neoliberalismo e, por fim, a linguagem digital ampliada, quer dizer, massificada, que bom, as pessoas se torna popular a linguagem digital. Né? Esse grupo, esse coletivo, esse ponto de referência, ele passa também a assimilar identidades críticas, vamos chamar assim. Identidades de resistência, identidades que vão criticar a sua própria pertinência à forma família, né? Que vão dizer, olha, entre a minha identificação a esse grupo que me coloca numa hierarquia, por exemplo, patriarcal, familiar, eu vou preferir pensar na opressão de raça que me atravessa há séculos. E que toca a família também, né? Mas toca, vamos dizer assim, subsidiariamente ou primitivamente. Né? Quer dizer, essa alteração dos polos do conflito é muito importante, porque a gente vai ter a partir daí grupos, comunidades que vão se comportar segundo uma lógica que precisa ser assimilada e reconhecida. Né? Acho que esse foi um grande debate na New Left Review, um grande debate que a gente ainda está vivendo. Né? Quer dizer, será que a gente ainda trabalha com consciência de classe, luta de classe, conflito de classe, ou a gente tem que subordinar isso ao conflito de gênero, ou ao conflito de raça, ou aos antagonismos outros que também estão aí presentes. Né? Esse livro e esse capítulo é uma tentativa de assim preparar o terreno para repensar essa equação e, quiçá, né, voltar a algum tipo de ligação desejante com a política, com mediação digital, que leve em conta a classe, a consciência de classe e o desejo. Né? Acho que temos esse ponto comum. A política ficou legalista demais. A política tem pouco espaço para o desejo, para a utopia, como querem alguns, para o sonho, como
como pretendem outros, né, para aquilo que não está já pré-pensado, pré-formatado, pré-constituído. Né? E termino minhas considerações dizendo que isto vale, sobretudo, para esta expressão do comum, que é a democracia. Né? Hoje, o debate sobre a democracia ele se tornou muito difícil, porque qualquer um transformou a democracia em Coca-Cola. Democracia é isso aí. Né? Bom, no nosso tempo, hoje já, sei lá, amo tudo isso, mas tinha antigamente uma propaganda que era Coca-Cola. Isso aí, que o Didi comenta, que a gente acha muito, muito interessante do ponto de vista da psicanálise, porque interpela super egoicamente, dizendo goza. Agora a gente tem democracia, isso aí. Como se a democracia tivesse dada, né? Como se a democracia tivesse realizada, como se a democracia fosse uma ideia completamente institucionalizada, judicializada, ela fosse, vamos dizer assim, a expressão parcial dos direitos humanos. Bom, conheço o teu debate um pouco sobre isso, né? Como se a democracia fosse dada na baciada, né? Que fosse um conceito categorial. Tem democracia aqui? Não, não tem. Aqui tem lá. Muitos autores fazem índices, né, da democracia, tem expressão, pode falar, não pode falar, censura. Agora esse episódio grotesco de censurar um filme de anos atrás, por quê? Porque ele tem cenas que incitam, né, seria pedofilia dentro de uma escola, né? Quer dizer, que reflete a absoluta incapacidade de pensar ficcionalmente. Ou seja, a absoluta incapacidade de pensar que uma expressão estética, uma expressão política, ela pode ser uma ideia em porvir, ela pode ser uma ficção, ela pode ser uma hipótese, em vez de ser um espelho para você imitar, aceitar, aderir ou simplesmente se identificar. Ou seja, o efeito colateral das massas digitais é um tipo de identificação pervasiva, né, que a gente nunca tinha visto, nem no consultório, nem na política. Né? É a ideia simples de que nós somos seres imitativos. Então, tudo o que você põe, né, tudo o que você posta, tudo o que você diz, é simplesmente feito para ser imitado. Então, alguém que faz algo como contramodelo, alguém que pensa criticamente, alguém que diz, olha, eu estou dizendo isso, mas o sentido que eu estou dizendo é o contrário. Todos aqueles que tentam colocar a contradição em alguma forma, no caso a forma estética, mas podia ser a forma ética, estão colhidos e devorados por essa democracia mimética, né? Em que a gente está condenado a meramente imitar, copiar, reproduzir, se alienar no sentido mais primitivo ainda, né, que o Marx e o Hegel descreveram. Bom, Alisson, agradeço muito tuas colocações, inspiração aí para a gente continuar, né? E o enfrentamento a direita galopante. É isso, a direita galopante. Excelente fala do professor Christian também, trazendo várias elucidações aí, suscitando aí questionamentos no público também que nos acompanha, e até, né, como trazendo aqui, acho que a contribuição fundamental, né, que é na realidade, né, essa proximidade, né, entre psicanálise e marxismo, que é possível, que no sentido de pensar para além das vias institucionais, para além dos moldes de uma democracia institucional. Nesse sentido, pensar a política para além disso, né? Porque há uma crítica, né, no campo da filosofia do direito, da filosofia marxista do direito, como, por exemplo, é trazido por Evgeny Pashkanis, né, que é um autor central para pensar a questão do direito, e Althusser vai trabalhar a questão da ideologia jurídica também com aporte na psicanálise, no sentido de que as pessoas têm essa, inseridos, né, inscritos nas formas sociais do capitalismo, de juridicizar todas as suas demandas, os seus anseios, e pensar que só vão conseguir uma transformação social por meio do direito, por meio do Estado, por meio das formas sociais que constituem o capitalismo. E, na realidade, nós sabemos dos limites dessas formas que estão postas, né? Inclusive, é algo que o Vladimir Safatli, né, coloca no texto de Orelha, bem interessante, né, professor Vladimir Safatli coloca: o único compromisso que a psicanálise
pode ter com a democracia exatamente como uma democracia por vir, que ainda não existiu, e não tem medida comum com a democracia que até agora conhecemos, né? E nesse sentido, há uma comunicação muito grande com o pensamento marxista, né? Que na realidade não se acomodar com as instituições tais como elas estão postas, né? Pensar para além disso, pensar para além dessas formas do capital, que vão operar no próprio inconsciente. O marxismo incorpora, né? Althusser vai desenvolver a teoria da ideologia, incorporando as reflexões aí da psicanálise. Então é algo central. Inclusive, né, algo que está colocado também no livro, né, para se compreender o tempo presente, o bolsonarismo, por exemplo. Quando nós olhamos, né, muitas vezes a crítica que a esquerda vai fazer ao bolsonarismo é o gado, eles não sabem, é uma questão de são ignorantes ou coisa do gênero. Na realidade, a psicanálise vai dar um aporte para demonstrar que não é bem assim. Não é uma questão de vamos chegar lá com Lacan, com Marx e vamos doutrinar e as pessoas a partir daí vão ver a luz. É algo muito mais profundo, que está no nível do inconsciente. E eu acho que essa contribuição é central, e essas falas, né, trazendo também uma questão que o professor Duncker aborda, que há uma luta de classes na psicanálise, que atravessa a própria psicanálise. Então é isso também, né, quando fala a psicanálise, qual psicanálise? Que perspectiva da psicanálise? Porque muitos psicanalistas têm essa visão de ficar enclausurados também, sem sair para refletir acerca da política. E a partir, né, dessas questões, há alguns questionamentos do público, mas também vou colocar alguns questionamentos e selecionar aqui alguns do público, para os dois, né, aí vocês vejam quais vocês querem comentar, né, mas pensando, por exemplo, essa questão das dificuldades que nós, e pensando nessa questão do espaço digital, o tempo presente no qual nós estamos inseridos, os afetos envolvidos na própria política, a situação social, no caso do nosso país, o Brasil, porque eu acho que é isso que inquieta muito as pessoas, considerando, né, as formas sociais do capital, a formação social brasileira, a questão digital que desenvolve e amplia e transforma as maneiras de comunicação. Qual deve ser a estratégia de luta política transformadora para que nós possamos alcançar a população, para que nós possamos efetivamente mobilizar as pessoas para uma transformação social, para quebrar esses muros que muitas vezes não estão materializados, mas são muros mentais, digamos assim, né? Que não precisa ter um muro fixo, né? Há uma barreira. É a mesma coisa quando há uma hierarquia entre as pessoas, por exemplo, a pessoa já fica até receoso, porque há uma hierarquia, então não precisa ter um muro. As pessoas podem estar juntas, mas aquilo já constituiu a subjetividade daquele indivíduo a ponto de que ele respeita a hierarquia, não precisa ter muros, né? Então, vejam, qual é o desafio? Como que nós, né, algo que me indagam muito aí nas minhas palestras, nas minhas reflexões, como mobilizar as pessoas para a transformação social? Eu sei que ambos têm reflexões riquíssimas sobre essa questão, então eu gostaria de ouvi-los, porque acho que isso é importante para o nosso público, e também trazer aqui deixa eu ver, alguns questionamentos, né, do nosso público. Se possível, eu gostaria que os palestrantes falassem sobre a teoria do sujeito de Lacan, e fiquem à vontade, né, para quais questões vocês querem comentar. Mais uma questão, não me parece existir dúvidas sobre como a psicanálise ajuda a colocar a pergunta sobre o sujeito, ou melhor, sobre uma das suas dimensões, o inconsciente. Contudo, com a psicanálise, o sujeito parece alienado de si mesmo, compreendido com falta. E, por outro lado, na leitura marxista, o sujeito não é uma castração. Como podemos pensar essa relação psicanálise e marxismo, que parece antagônico, né? A pergunta aqui da Thaís. Deleuze e Guattari ajudam a mediar essa relação complexa? A ideia de nação está abalada, e a democracia tem sentido com a nação sem fronteiras e fragmentada? E mais uma pergunta: como subjetividades que mudaram de classe social podem mobilizar suas identificações em alguma medida contraditórias em prol de lutas tendentes a uma democracia com mais igualdade efetiva? Então, fique à vontade aí, eu passo agora, vou inverter a ordem, falar primeiro o professor Christian, depois o professor Alisson. Uau!
São muitas perguntas, algumas delas técnicas, né? Vou tentar encaminhar, né, algumas delas. Sobre a teoria do sujeito no Lacan, né? Tem uma frase no Seminário 20, onde o Lacan diz assim: eu tomo como hipótese provisória que o sujeito inconsciente é equivalente do indivíduo falante. Né? Ou seja, entre indivíduo e sujeito há uma relação de aproximação, de equivalência, da proximidade, mas também de diferença e de contradição. Né? No fundo, a teoria do sujeito no Lacan é a teoria da divisão do sujeito. É a teoria do sujeito, vamos dizer assim, que perdeu uma parte, que perdeu um pedaço, que ele vai chamar de objeto A. A teoria do sujeito no Lacan é uma teoria que critica a teoria do sujeito freudiana baseada no indivíduo narcísico, no ego. Tá? Então, essa distinção, né, vamos pôr assim, de um lado o ego, o indivíduo, do outro lado o sujeito, não é uma distinção apenas teórica. Ela serve para orientar o tratamento. Por quê? Porque quando começa uma análise, ou quando você tem uma pessoa, vamos dizer assim, no estado neurótico de sofrimento, não tem essa dimensão de separação e de contradição, de oposição entre indivíduo e sujeito. Né? Isso é conquistado, isso é produzido. Né? Isso é efeito do trabalho de escuta, de interpretação e de reconhecimento do próprio desejo. Né? Esse processo, né, ele pode ser, entrando na segunda pergunta, posto numa certa analogia com o processo de tomada de consciência, com o processo de localização de quem são seus verdadeiros inimigos, né? Com o processo de atravessamento das nossas fantasias ideológicas, das nossas identificações. Então, essa ideia que a segunda pergunta coloca, de que o sujeito em Lacan seria necessariamente alienado porque ligado à falta, não é muito correta. Né? No fundo, a gente tem um processo de desalienação do sujeito no Lacan. Né? Ele está alienado porque ele nada quer saber do seu desejo. À medida que o saber e a verdade concernentes ao seu desejo começam a ser apropriados, a serem subjetivados, a gente tem uma transformação, a gente tem uma metamorfose, se a gente puder dizer assim, do sujeito, que é o que a gente tenta fazer com os nossos pacientes, com os nossos analisantes. Né? Então, nós não estamos falando de categorias dadas, né, mas de processos, né, de vetores de transformação. Né? Deleuze e Guattari foram muito sagazes ao apontar, né, como nesse processo, muitas vezes a gente deixava de tematizar a própria produção da falta, a própria produção do desejo, a ideia de que esse desejo, vamos dizer assim, não é transcendente, ele não é dado pela estrutura da consciência, mas ele é dado pelas relações materiais, de produção, históricas, né? Bom, isso é um lembrete muito importante, né? Talvez não tão incompatível com uma possível leitura da própria noção de desejo no Lacan e na psicanálise. Né? A quarta consideração, eu acho ela muito importante, eu juntaria isso com as estratégias de enfrentamento da nossa situação. Né? Quer dizer, o que acontece com a experiência daquele que mudou de classe, né? Ou mudou de posição social, vamos chamar assim, né? Que em certa medida foi a experiência crítica do lulopetismo. Muitas pessoas mudaram de classe ou mudaram de posição social. Né? E isso deu aonde? Né? O que aconteceu que a gente, em certa medida, não suportou essa mudança? Né? De um lado, uma classe com medo, dizendo eu vou perder privilégios e prerrogativas. Do outro lado, muitas pessoas, vamos dizer assim, ressentidas, inquietas, se sentindo traídas pelo próprio ideal de ascensão social que atravessou e que interpretou essa mudança de posição. Né? Acho que isso coloca um aprendizado para o Brasil, para nós, para pensar essa situação. Né? Nós precisamos de mais mediação. Nós precisamos de mais mediação para entender que os processos de transformação, eles não são só assim uma gloriosa marcha triunfal para o bem.
E elas envolvem recuos, eles envolvem contradições, eles envolvem sofrimento. Crescer não é só se libertar do passado, é descobrir sofrimentos futuros, problemas que você não tinha pensado, dimensões de mundo que são muito maiores do que aquele condomínio com o qual você estava lutando, né? Para sair ou para entrar, para descer os muros, ou para pular, ou para comer as bolachas, ou o que quer que seja, né? É possível pensar, por exemplo, né, um novo processo em que a gente consiga deslocar um pouco hoje o sentido da crítica, né? Porque as esquerdas sempre se caracterizaram por isso, né? O que virou a nossa crítica? Culpabilização. Pacto com a direita. Vamos procurar culpados. Tem gente especializada nessa matéria 2000 anos antes de você chegar para fazer crítica moral do capitalismo. Crítica moral do capitalismo não vai dar para a gente enfrentar a situação, vamos chamar assim, eleitoral, a situação dos galopantes, né? Mudar o afeto, né? Quando Lula foi eleito, estava lá, acho que o Alisson também, esperança venceu o medo. Esperança é um nome para o desejo, pode ser um nome bem alienante também, fica esperando aí que uma hora ele chega. Mas era um mote sobre qual enquadre de afetos, né? A esquerda sempre foi o quê? A turma da bagunça, da desordem, da revolução, da alegria, do desbunde, da tropicália. Tiramos caçadores de almas puras, canceladores, né? Ranzinzas, bravos, indignados, querendo ver mais sangue rolando em torno da culpa. Só posso dizer, outra estratégia. Se a gente conseguir sair desta, acho que a gente já tem mais chance. Professor Alisson, fazer as considerações sobre a pergunta. Obrigado, querido Juliana. Querido Christian, que alegria ouvi-lo compartilhar desses horizontes de afeto conjuntos. Eu tenho uma leitura que eu desenvolvo em Estado e Forma Política e Crise e Golpe, ambos da Boitempo também, de que a sociabilidade capitalista ela se estrutura mediante formas sociais, e estas formas são universais para o modo de produção. Então, o capitalismo só existe se há forma mercadoria, forma valor, valorização do valor, acumulação, propriedade privada, etc. Sendo que, para o plano, eu diria, das instituições, as duas formas decisivas, que são uma espécie de espelho, nós usamos a palavra derivação de formas, que são uma derivação política da forma mercadoria, são a forma política estatal e a forma de subjetividade jurídica. Pachucanes traz essa reflexão de modo bastante especial. O que é a forma de subjetividade jurídica, que falada desse modo é um palavrão, uma expressão imensa, mas é muito facilmente identificável. É a noção de que alguma coisa é minha. Eu sou um sujeito de direito, algo é meu. Só que este que é bonito, algo é meu, representa, em direito, inclusive, nós ensinamos os alunos a expressão em latim. Vejam onde vai essa expressão. Erga omnes, quer dizer contra todos. Ou seja, se uma coisa é minha, é contra todas as demais pessoas. Nenhuma pessoa do mundo pode pegar o que é meu. Por um acaso, todo mundo imagina que o que é meu é o aparelho celular, é a roupa que a gente veste, a caneta, que é bem de consumo. O bem de consumo, efetivamente, é a coisa que menos importa para o capitalismo. O que importa fundamentalmente é o é meu meio de produção, a fazenda, o latifúndio, a indústria, a tecnologia por detrás disso, etc. e tal. Efetivamente, é isso que não se muda nem se divide. Pois bem, qual é a tese que eu venho desenvolvendo todos esses anos e venho expondo em tantas circunstâncias? A alteração do modo de produção, a superação do capitalismo é, junto com isto, por inexorabilidade, a superação dessas formas sociais. Portanto, a superação da mercadoria, da valorização do valor, da forma valor, do Estado e do direito. Isso choca, porque a centro-esquerda liberal diz: eu quero ganhar uma posição no Estado, eu quero melhorar o Estado, eu quero ganhar mais direitos.
sendo que a superação desta estruturação social é o fim da forma política estatal e, então, o surgimento de outra forma política, uma forma que possa ser, então, das trabalhadoras e dos trabalhadores em conjunto e que não seja de um ente que administra o capital para o capitalista. Pois bem, e não é também um direito meu junto com o direito ao outro. Então, não é que cada qual tenha a sua fazenda, é que a terra do mundo inteiro seja de todas e todos. Inclusive, para os fins ambientais, eu não posso pensar simplesmente em repartir o latifúndio em 20 minifúndios. Eu tenho que pensar na terra para a humanidade inteira. Pois bem, aí fica uma questão decisiva, e eu quero poder trazer esta aproximação e esta união, como forma, inclusive, de juntar aqui estes espaços. O Christian, no seu livro, e no final, Christian, quero dizer da sua conclusão, das suas páginas de conclusão, que não são pequenas, inclusive, é uma conclusão até bastante alentada, na qual o Christian, inclusive, se põe a pensar sobre o que fazer da psicanálise, porque perpassa esta obra do Christian dois movimentos. Um é o que fazer da política e da sociedade e da democracia. Só que, junto com isso, e Lacan aqui ilumina essas percepções, mas também ilumina outras, ou seja, o que fazer da psicanálise. Então, tem uma espécie de reflexão interna, eu diria assim, do afazer psicanalítico. E aí tem sempre uma dimensão, eu diria, do ponto do contraponto, inclusive isto é o horizonte da própria reflexão, eu chamaria filosófica sobre a política e o direito, e filosófica sobre a psicanálise, tomando aqui o que o Christian faz, numa dimensão de teoria mais alta da psicanálise, uma espécie de filosofia da psicanálise, tem sempre a dimensão de que algo há em uma subjetivação que permanece enquanto outra subjetivação para além do modo de produção. O que eu estou dizendo aqui é filosoficamente bastante abstrato, mas todas e todos entendem. O capitalismo tem suas formas sociais, que são específicas dele. Acabando o capital, acaba a mercadoria. Não é que acaba o celular, é que a relação que dá o celular para mim, que até agora é dinheiro, eu pago, eu tenho celular. Não tenho dinheiro, não pago, não tenho. Esta relação se torna outra. Não é que acabou o celular, acabou a roupa, acabou a casa. É que tudo isso não é acessível mediante forma dinheiro, forma mercadoria. Pois bem, estas formas do capital acabam, bem como as formas constitutivas da subjetividade, que são, no fundamental, sociais. E o próprio Lacan, historicamente, se põe no horizonte pelo qual a doença, a patologia não são simplesmente manifestações de uma certa naturalidade biológica e só isso. No entanto, subsistirão sujeitos para além do capitalismo e, portanto, subsistirá a própria psicanálise em uma outra dimensão de uma sociedade pós-revolucionária. Não subsistirá, isso aqui é bastante chocante, não subsistirá jurista. Eu sempre digo, Christian, que algumas profissões nós não temos que melhorá-las na transformação social. Carcereiro, gente com arma na mão para matar o outro, ele não tem que ser bonzinho amanhã, tem que acabar a prisão, não tem que ter prisão melhor. E, no entanto, este indivíduo /sujeito permanece um indivíduo /sujeito interpelado e constituído sob outras formas sociais e necessitando também do tratamento. Então, o Christian tem uma dimensão aqui, quando apresenta a própria reflexão da psicanálise, que é um entregar de um trabalho que não acaba. Enquanto o trabalho da política nesta forma social e das instituições nestas formas sociais tem que acabar. Neste capítulo, para acabar a lista, eu estou já aqui concluindo a minha reflexão, o Christian fala, inclusive, do lawfare. Eu escrevi Crise e Golpe, publicado pela Boitempo, para dizer que o lawfare é uma pronúncia maior do tempo presente, mas todo o direito, em todos os tempos, ele é um golpe. Desde que ele se instituiu como forma do capital, é dar para o capitalista e tirar da classe trabalhadora. Ou seja, nós podemos até pensar em tirar um pouco o nó que aperta o pescoço dessa gravata do direito. Dizer, não façam tanto lawfare como fez o Sérgio Moro. Pois bem, o Moro é a parte visível, aquele que prendeu
A mulher paupérrima, porque roubou não sei quanto de margarina por aí, é a face invisível que continua, ou seja, é o fim dessa forma ou fundamental. E, ao mesmo tempo, é talvez, quem sabe, uma outra forma da psicanálise, porque outras são as formas de interpelação e constituição da subjetividade. Então, Christian, vai aqui um abraço muito especial a você, porque estamos pensando neste mundo, naquilo que fica, naquilo que acaba e naquilo que eventualmente nem sequer sabemos que surgirá para uma outra sociabilidade. Mas, efetivamente, são os braços, as palavras, os corações, o desejo, todos eles aqui que possam se unir para fazermos desse mundo um mundo que não seja esse, portanto, uma sociedade transformada. Parabéns e obrigado, querido Christian. Eu que agradeço a Juliana, a todos aqui que fizeram perguntas, colocações. Acho que esse teu esclarecimento sobre a forma da subjetividade jurídica é muito importante, né? Porque ajuda a gente a entender que não precisamos sofrer e nem fazer política sempre como meros indivíduos, né? A gente pode aspirar outra forma de fazer junto e de ter junto. Né? Ter não precisa ser possuir, ter não precisa ser a potência de vender, extrair lucro ou valor. A gente tem outros jeitos de ter o mundo, de ter amigos, de fazer coisas, de escrever, e acho que eu sou muito grato a vocês por estarem juntos, né, nessa jornada. Perfeito, então nós agradecemos imensamente a atenção de todas e todos, agradecemos aqui aos professores Alessandriano Mascaro, Christian Dunker, e leiam Mascaro e leiam Dunker, né? Estou aqui com as duas obras fundamentais e centrais para pensarem aí o nosso tempo. Muitíssimo obrigada a todas e todos pela atenção e a editora Boitempo por propiciar esse debate. Obrigada. Tchau, gente.